O filme Milagre da Cela 7 é um filme que te prende do início ao fim. E muitas cenas é muito impossível você não conter a emoção. Porque a menina que interpreta e o cara, eles se conectam de uma maneira que você não percebe que eles são ator. O homem, ele não deixa em nenhum momento você perceber que é só uma filmagem, porque ele interpreta tão bem o homem que tem problema que você não consegue identificar. E as cenas, o fundo das imagens, é tudo tão detalhado, tem detalhes tão pequenos, mas que quando você assiste o filme mais de uma vez você consegue reparar e você se encanta. As músicas, lógico, você não vai entender as músicas, mas as músicas em si dá um contexto incrível com a cena do momento que está acontecendo. E você cria um amor inexplicável, tanto pela menina como pelo homem, porque é impossível você não se apaixonar pelo filme, porque ele traz questões de bullying, diferença social, como pessoas com deficiência são tratadas na vida real, e ele traz tudo isso junto com cada personagem. Cada personagem do filme, ele te dá uma sensação diferente, uma coisa que você sente quando você enxerga ele, sabe? E o filme é perfeito pro momento que a gente tá vivendo, pra gente aprender a conviver com pessoas de todos os jeitos. E se você assistiu o filme sem se emocionar, é porque você não parou pra assistir o filme do início ao fim. É um filme que vale a pena você parar e assistir o tempo dele. Olá, eu sou João Pedro, sala 104, e eu assisti o filme sobre o milagre na cela 7. E o filme basicamente fala sobre um homem que tem problemas mentais e que ele é acusado por ter assassinado uma criança. Essa criança era filha de um comandante muito poderoso e na hora que ele acha ela, ele segura lá nos braços, o comandante chega e começa a achar que foi ele que assassinou a filha dele. Aí nisso acaba que ele acaba indo pra prisão. E lá ele é espancado, ele sofre vários maus tratos lá na prisão e ninguém entende que ele tem algum problema. Mas no final os presos, eles dão um jeito, eles começam a perceber que ele não fez nada disso, começam a pensar que esse cara de assassino não tem nada, porque ele vive falando da filha dele. Aí eles acabam fazendo um plano para que a filha dele venha visitá-lo. A filha dele vai visitar eles e ela começa a conversar com os presos que convivem com ele. Aí é mesmo que eles começam a entender que ele não assassinou a filha do comandante, mas mesmo assim o comandante quer, eu não sei porque ele invocou com esse cara, né? Ele fala que foi ele que matou ela, mas o diretor da prisão também entende que não foi ele, né? E eles tentam fazer alguma coisa para que ele não seja incriminado. E no final disso, acabam que trocam um outro preso, se sacrifica no lugar dele para que ele possa ver a filha dele. E eu gostei bastante desse filme porque ele, tipo, retrata muito o que a gente passa na sociedade. Esse negócio de preconceito, esse negócio de acusarem uma pessoa sem saber, por falta de provas, né? Aponta o dedo, nem sabe o que aconteceu de verdade. E esse filme tocou bastante meu coração, assim, né? Eu me emocionei um pouco. Eu acho, assim, que ele fala bastante sobre a paternidade, a fé, a esperança, injustiça e bullying, né? Sobre o preconceito, bullying. Ele passa uma mensagem que, tipo, o preconceito, ele é muito forte, né? O preconceito nesse filme eu achei ele até um pouco pesado assim, mas eu recomendo. É um filme que serve pra pessoa. Eu fiquei com uma vontade assim de mudar, sabe? De tipo, nossa, eu tentar ser uma pessoa melhor. Eu não sei por que me deu esse negócio. E esse filme eu acho que qualquer pessoa vai se comover com ele, porque é um filme que retrata. É um caso sério, né? Que acontece dentro do filme. É um negócio sério que comove. Chorei um pouco.
E eu acho que esse filme valeu a pena assistir. Ele é em outra língua, assim, né? Mas é um filme muito legal de assistir, muito comovente. Eu já achei um filme parecido, só que em vez dele ser preso, eles só tiraram a guarda da criança, por causa que achavam que o homem que tinha problemas mentais era incapaz. Mas no final deu tudo certo também. É um filme muito legal, assim, ele, né? Recomendo bastante e eu não me arrependo de ter assistido, não. É um filme que ajuda a gente a refletir bastante sobre o que acontece. E é isso. Essa foi a minha palavra. Oi, meu nome é Miriam e hoje eu vim falar sobre o filme Milagre da Cela 7. Esse filme emocionou muitas pessoas nos últimos dias porque conta uma história muito comovente de um pai que tem deficiência intelectual. O nome dele é Memo. O nome da sua filha é Ova. Eles vivem com a mãe do Memo. E um dia acontece uma grande tragédia, que é onde começa a trama do filme. Quando o Memo vai na praia e encontra a filha de um coronel. A filha do coronel brinca com ele e acaba caindo e batendo a cabeça numa pedra e acaba falecendo. Quando o coronel chega, o Memo tá com a criança nos braços e vê ele como o culpado, já que ele já conhecia o Memo e a sua deficiência. O Memo, então, ele vai preso. Então, quando ele vai preso, ele vai espancado e acontecem muitas coisas. Nesse meio tempo, a gente já consegue tirar muitas lições para nós mesmos, como o amor entre o Memo e a sua filha Ova, que é muito explícito e é muito bonito, já desde o começo do filme. Ou com o cuidado que a avó tem com a Ova e com o Memo. Na prisão, ele fica na cela 7, como já diz o nome do filme. E ele conhece muitas pessoas que participaram de crimes diferentes. Todas as pessoas que estão dentro da cela acham que o Memo fez mesmo aquele crime. Mas conhecendo ele um pouco melhor, dá pra ver que não, que ele parece uma pessoa muito inocente para ter cometido aquela atrocidade. Ele vai conhecendo e os homens vão conhecendo ele e vão criando uma amizade. Então, dias mais tarde, se descobre que o Memo vai na pena de morte e eles dão um jeito de mudar isso. Então é o final do filme onde mostra que um dos homens que estava dentro da cela, ele havia matado sua filha, por isso ele estava preso. Então ele decide mudar de lugar com o Memo, para o Memo ter a vida dele, poder cuidar da filha dele e poder ajudar na mãe. O problema é que no meio do filme a mãe acaba morrendo, mas esses são alguns detalhes do filme. Como a filha dele tá sozinha, ela precisa de um pai, então ele acaba fazendo esse sacrifício para ajudar o Memo. E no final o Memo consegue sair da prisão escondido, onde ele cuida da filha dele e eles fogem do país. Então, as lições são muito bonitas do filme e acho que a principal foi o amor que o Memo tinha com a filha dele e a conexão deles dois juntos. Não conta muito sobre como era a vida do Memo antes, conta só um pouco sobre a esposa dele. Linda lição que a gente pode levar é o sacrifício. O sacrifício que o personagem que matou a filha fez pro Memo, para ele poder cuidar da filha dele. É muito bonita essa história. Essa parte do sacrifício é uma lição muito bonita, que às vezes a gente tem que sacrificar a nossa vida para ajudar os outros, de alguma forma. Bonita que o filme mostra pra gente é como a gente consegue reconhecer nossos erros, a gente consegue melhorar, ou como as outras pessoas transformam a nossa vida. É o exemplo da cela, que a cela, com a influência do Memo, do jeito dele, e com eles tentando reconhecer o erro deles, eles foram melhorando do começo ao fim do filme, e pode ver pessoas totalmente diferentes, de pensamentos e formas, que elas foram aprendendo com o Memo. Então, uma pessoa aprende com a outra. Essa foi uma lição muito bonita. Outra lição é que os amigos são muito importantes nos momentos mais difíceis, porque o Memo, se ele não tivesse os amigos ali na hora, com certeza seria muito mais complicado para ele passar por toda aquela situação sem a filha dele. Essa foi um pouco sobre a história do filme da Cela 7. Se vocês assistirem, vocês vão ver que é muito bonito, é muito emocionante e tem muitos detalhes que eu não citei que são muito incríveis. Além dessas lições que você pode levar para sua vida sobre o amor, sobre o respeito, que eu tenho certeza que se
todos tivessem mais respeito com o próximo e sobre pessoas diferentes, seria um pouco diferente também essa história. E sobre tudo que tem à nossa volta, a gente aprende um pouquinho a ver com outros olhos, uma outra perspectiva a partir desse filme. Tchau! Hoje eu vim comentar sobre o filme O Milagre da Cela 7. O Milagre da Cela 7 é um filme turco, da Netflix, e ele chegou a ficar em primeiro lugar em um dos filmes mais assistidos nas primeiras semanas em que ele foi lançado. O filme vai contar a vida de Memo. Memo era um homem que tinha deficiência intelectual e tinha uma filha chamada Ova. A mãe de Ova morreu quando ela tinha nascido. E Ova morava com sua avó e o seu pai. Os três moravam em uma casa simples, no interior de um vilarejo da Turquia. O filme vai se passar nos anos 1980. O filme se dá o nome de O Milagre da Cela 7 porque em determinado momento do filme, Memo vai estar caminhando perto da sua casa e ele acaba encontrando uma filha de um militar. E ela estava com a mochila que a filha de Memo havia visto em um pequeno mercado da cidade e ela tinha gostado muito daquela mochila. Só que Memo não tinha condições de comprar, então eles acabaram deixando lá para comprar depois. Eles iam conseguir o dinheiro e depois iam voltar para comprar. Só que quando eles conseguiram o dinheiro e voltaram para comprar a mochila, a filha do militar já havia comprado. Memo então estava caminhando quando encontrou a filha do militar que havia comprado a mochila. E outras crianças, porque ele estava tendo um encontro com os militares. Eles estavam comendo, almoçando. Então a menina, para brincar, debochar do Memo, porque todos achavam que ele era louco, pediu se ele não queria a mochila. E ele falou que sim. Então ela pegou e levou a mochila para perto de um penhasco. E lá ela estava caminhando e o Memo foi atrás. Então ela acabou resbalando e bateu a cabeça em uma pedra e ela acabou falecendo. E o corpo dela chegou até a margem onde estavam os militares, inclusive os pais dessa menina. Então o Memo saiu correndo para ver como a menina estava e quando ele chegou lá, todos acusaram ele que ele havia matado a filha do militar, só que foi ela que escorregou. Mas como ele tinha deficiência intelectual e todos achavam que ele era um louco, ninguém acreditou nele. E por ser filha de um militar, acabaram prendendo Memo e espancando ele. Logo após isso, ele foi levado para uma prisão. E lá, o diretor da prisão disse que não era para contar o motivo porque ele estava preso, porque senão ele ia ser morto. Ainda mais se falassem que a ele havia matado a filha de um militar. Ninguém ia acreditar nele. Memo então foi levado para a cela 7, junto com os outros homens. Lá ele vive várias coisas, várias experiências. No começo ninguém gostava dele. Por ele ser louco, todos achavam que ele era um louco e ninguém dava bola para ele. Então alguns homens que estavam com o Memo na sua cela decidiram ajudar ele para ele encontrar a filha dele. Então eles fizeram vários planos e acabaram que conseguiram trazer a menina clandestinamente para dentro da prisão para ver Memo. Lá, Ove, então, revê seu pai, todos se comovem, mas tinha um certo homem que estava lá há muito tempo e ele sempre ficava na sua cama, ele não conversava com ninguém e todos tinham medo dele. Ninguém ia conversar com ele. Então a Ova foi lá e começou a puxar assunto com esse homem. Então ele deu a parecer que ele tinha matado a filha dele, então era por isso que ele estava na prisão. Ele ficava sentado na sua cama olhando para uma mancha na parede que era uma árvore, que supostamente era onde ou a filha dele havia sido enterrada ou lá ela tinha sido morta. Mas enquanto Ova fugia para ver o seu pai na cadeia, a sua avó acabou falecendo com um infarto. E Ova só vai descobrir muito depois que a professora foi atrás de Ova para procurar ela. Quando acabou o julgamento do Memo, eles condenaram ele à morte, a enforcamento. E aquele homem que Ova tinha conversado e que todos tinham medo, decidiu se sacrificar para ajudar Memo. Porque outro homem que estava lá disse para ele que, já que ele tinha matado a filha dele, ele devia ajudar as outras crianças. E isso tocou ele e ele acabou se sacrificando com a ajuda do diretor, que acabou gostando de Memo, acabou se comovendo com ele. Então eles fazem um plano para Memo conseguir fugir
e colocarem outro homem no seu lugar, junto com a ajuda do diretor. No final do filme, ele consegue fugir e contam pra eles que, pra Ova, que era a que mais entendia, que a sua avó tinha morrido, e a professora ajudou eles também, o diretor, e no final do filme eles conseguem fugir e no final do filme mostra a Ova já adulta segurando o cigarreiro que o homem que se sacrificou pro pai dela ficar vivo entregou a ela antes de morrer. Eu já havia assistido o filme há uns meses antes, logo quando ele foi lançado, mas eu gostei muito de rever o filme, porque de primeiro momento o filme ele é muito emocionante, então a gente consegue mais chorar do que prestar atenção. É muito bom rever o filme, porque além de ser um filme bonito em si, a história contada ser muito emocionante, faz várias críticas sociais e também critica o modo em que as pessoas veem as outras, que a gente nunca pode julgar alguém pelo que a gente vê ou ouve dela de outras pessoas sem conhecer. E na minha percepção também mostra que as pessoas podem mudar, independente das coisas que elas já fizeram, independente de tudo que aconteceu na sua vida. As pessoas têm essa oportunidade de fazer tudo de novo, de mudarem, se elas realmente estiverem dispostas. O filme Milagre da Cela 7 é uma produção turca, remake de uma produção coreana de 2013. Ele foi lançado em 2019 e é um filme que mexe muito com as emoções e com a sensibilidade humana. Ele conta a história de Memo, um pai solteiro com deficiência intelectual, e sua filha. Eles dois moram em um pequeno vilarejo junto com a avó, Fátima. Eles levam uma vida muito tranquila, até que Memo presencia um acidente que mata a filha do tenente do exército. Eles o incriminam e o levam para a prisão, e lá ele apanha e é tratado muito mal por seus colegas de cela. Até que eles percebem que Memo é muito bondoso e amoroso, e que não poderia ter cometido um crime daquele. No julgamento, ele é considerado culpado e recebe pena de morte. Seus colegas de cela fazem de tudo para inocentá-lo, e o ajudam a ver a filha sempre que pode. No final do filme, uma grande reviravolta acontece, o que o torna muito lindo e muito especial. As cenas foram feitas com muito cuidado e com muita leveza. Até mesmo as cenas mais pesadas são naturais e sem exageros. Eu acho que a moral do filme é ressaltar a importância da bondade humana, o poder do perdão, da empatia e da união. O Milagre da Cela 7 é um filme de drama turco que se passa em 1980 e conta a história de Memo, um pai solteiro com deficiência intelectual que vive com sua filha Ova e sua avó. Mas tudo muda quando ele é injustamente acusado de matar a filha de um comandante do exército. Então é mandado para a prisão enquanto aguarda a ordem de morte. Ele e Ova tentam provar sua inocência antes do seu enforcamento. Seus colegas de cela e o diretor da prisão, acreditando na sua inocência, se unem para salvá-lo da injusta morte e formam um plano. O milagre acontece quando um homem, Yusuf, se oferece para ser enforcado no lugar de Memo. Enquanto isso, com ajuda, Memo foge e volta para casa, reencontrando a filha e indo para uma nova vida em outro lugar. O filme é comovente, nos faz refletir sobre muitas coisas que acontecem no dia a dia e repensar as nossas atitudes, além de nos chocar com a bondade de algumas pessoas em ajudar o Memo, mostrando que o amor e a compaixão ainda existem, mesmo a injustiça estando presente no mundo. Olá, meu nome é Simon, sou da turma 101 e hoje vou falar um pouco sobre o filme O Milagre da Cela 7. Então, o filme mostra um pouco da infância de uma menina chamada Ova, de seu pai Memo e sua avó Fátima. Memo é deficiente mental e possui a mente e o comportamento de uma criança, cerca de 7 anos de idade. Os fatos acontecem porque Ova queria uma mochila vermelha de uma personagem chamada Heidi, mas uma colega de escola compra primeiro. Mais tarde, essa menina brinca de um pega-pega com Memo, porque ele queria muito aquela mochila para dar para sua filha. Porém,
essa menina ela acaba subindo em rochas que estão próximas ao mar, por isso elas estão molhadas. E nisso tudo, ela acaba perdendo seu equilíbrio, bate com a cabeça numa das rochas e acaba se afogando no mar. Memo tenta salvá-la, mas ele não consegue. O pai dessa menina era o comandante do exército, e ele culpa Memo pelo que aconteceu. E tendo esse poder de ser o comandante, ele conseguiu forjar uma confissão para Memo ser condenado à morte. Mas antes de ser preso, ele faz referência a uma construção que havia alguém lá que viu o acidente. Quando Ova vai investigar mais a fundo, ela encontra uma testemunha. Mas quando ela quer que outras pessoas vejam essa testemunha para que ela conte seu depoimento, essa pessoa foge, porque é um desertor do exército e tem medo de ser punido. Na prisão, Memo é mal recebido por seus colegas na cela 7. Eles batem muito nele e querem matá-lo. Mas com o passar do tempo, eles vão compreendendo melhor sua situação e suas diferenças, e acabam se tornando amigos. Mais tarde, o líder da cela consegue que Ova entre clandestinamente ali, para ver seu pai. E ela conta que houve uma testemunha do acidente. E o líder da cela insiste que o diretor procure essa pessoa para que Memo seja inocentado. Durante esse período, a avó Fátima percebe que Ova não está em casa. E com o susto, ela acaba morrendo, provavelmente devido a um infarto. Mais tarde, quando a testemunha é achada, ela é morta pelo comandante antes de prestar o depoimento oficial. E por isso Memo não é inocentado. Pouco antes de ser enforcado, um dos detentos da cela 7 faz um plano para trocar de lugar com Memo para que ele possa fugir. Os que estavam envolvidos nesse esquema, como o diretor e o capitão, conseguiram ajudar Memo a sair da prisão e fugir do país com sua filha, para que eles começassem uma nova vida. Eu gostei desse filme porque ele realmente mexeu muito com as emoções, com os sentimentos. É um filme realmente forte e como ele mostrou os sentimentos de cada personagem, apesar de tudo que aconteceu, com os acontecimentos, como eles se sentiram, foi bem interessante. Também deu ênfase à professora que cuidou de Ova enquanto Memo estava preso após a avó dela ter morrido. Achei interessante isso, que a professora deu muito apoio também. E mostrou o lado bom e o lado mal do poder. O lado mal seria representado pelo comandante, que ele era egoísta e não se importava com as pessoas que ele machucasse para alcançar o que ele queria. Já o lado bom seria o diretor, que estava disposto a ajudar as pessoas e dava do seu tempo. Ele também era uma pessoa bondosa e compreensível. Algo que achei muito interessante é que não foram usados muitos cenários. Os cenários muitas vezes eram repetidos. Isso faz com que a compreensão da história seja mais simples, seja mais fácil de entender. Porque você pensa, eu já vi esse lugar, ali aconteceu tal coisa, tal acontecimento. Isso facilita a compreensão. Mas talvez a gente se pergunte, qual que foi o milagre da cela 7? Bem, ali eram todos detentos, homens maus que tinham cometido crimes bárbaros. Mas no decorrer do filme foi mostrando que eles foram melhorando como pessoas, a personalidade deles foi mudando, eles foram se tornando para melhor. Eles se tornaram mais perdoadores, começaram a encarar melhor as diferenças uns dos outros, e alguns estão até mesmo dispostos a dar a sua vida para salvar um amigo. Olá, professora, bom dia. Sou o Davis, turma 101. Estou aqui para falar um pouco sobre o filme Milagre na Cela 7. O filme que você passou para a gente assistir, eu fui lá, eu assisti a versão legendada, não achei uma dublada. Bom, eu assisti, estou aqui para dar minhas opiniões, minhas críticas. Eu não tenho uma crítica negativa, já para ir dizendo. O filme realmente é muito bom, emocionante. Sabe, um filme que eu senti nas percas. Eu vou dizer que eu realmente chorei quando aconteceram essas percas. Um filme que toca bastante no coração. Eu não vou negar, o filme realmente era muito bom. No final tudo deu certo e o filme ele mostra um pouco sobre a realidade, como as pessoas
julgam sem conhecer o real motivo das coisas e depois não aceitam a verdade, né? Como no caso do capitão. Mas no fim do filme deu tudo certo, deu tudo bem, ocorreu bem, apesar de todas as percas que ocorreram, que foram bem emocionantes. Eu chorei, eu realmente chorei bastante. Não sou coração de pedra, eu tenho sentimentos. Chorei porque eu já tive várias percas importantes também na minha família. Mas da minha parte só isso, professora. Agora resta a sua parte e ver se ficou bom. Eu não sou muito bom para julgar essas coisas. Não me sinto bem na frente de uma câmera. Mas da minha parte só isso, professora. Eu espero que você tenha gostado. Não sei se você gostou. Se não gostou, pode falar. Eu vou tentar melhorar na próxima vez. Mas muito obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, eu não sei. E que a sua semana seja ótima, professora. Muito obrigado. Tchau, tchau.